Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre a lógica. Iremos fazer uma introdução à nossa playlist sobre lógica, que no momento já possui 4 vídeos, esse será o 5º, mas não sei quando você está vendo o vídeo, pode ter uma quantidade bem maior, porque vamos continuar fazendo outros vídeos sobre lógica. Então vamos à nossa introdução sobre a lógica. A lógica, ela surge com Aristóteles, no século IV a.C. Com Aristóteles nós temos a lógica dos silogismos, que é uma lógica estática. Posteriormente nós temos Crisipo de Solos, no século III a.C. Ele é o terceiro a comandar a escola estoica. Os estoicos apresentaram importantíssimas contribuições à lógica. Com os estoicos nós temos a lógica proposicional, que ao contrário da lógica de Aristóteles, ela é uma lógica dinâmica, uma lógica do movimento, baseada naquilo que nós observamos. Para os estoicos, a realidade não é feita de coisas estáticas, e sim de eventos, de movimento. Temos um vídeo sobre a lógica dos estoicos aqui no canal, depois você dá uma olhada. E vários vídeos sobre a lógica de Aristóteles. Quem dominou a Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna foi, sem dúvida alguma, a lógica de Aristóteles, a lógica dos silogismos. Somente no século XIX, já da nossa era, é que temos um retorno a Crisipo de Solos, com os novos avanços da lógica, a lógica matemática. Veja de passagem que esses avanços foram feitos no desconhecimento da lógica de Crisipo. Só depois que esses matemáticos apresentaram esses avanços em lógica, é que outros profissionais de filosofia, de história chegaram. Peraí, tá? O Crisipo de Solos, lá no século III a.C., já falava disso, né? Então ele foi lembrado e resgatado. Então aí nós passamos a ter, no século XIX, a lógica matemática. E a lógica matemática tem na sua base a lógica formal de Aristóteles. Apresenta um desenvolvimento a partir das relações de valor das proposições. São os seus desenvolvedores, o Georges Boole, nasce em 1825, falece em 1864, e o Auguste de Morgan, que nasce em 1806 e falece em 1871. Tá? Estes dois são matemáticos. E há outros, no entanto, que hão de trabalhar na lógica matemática. Na verdade, há muitos outros nomes importantes, como, por exemplo, o Ludwig Wittgenstein, que nasce em 1889 e falece em 1951. E o Rudolf Carnap, 1891-1970, esses dois alemães. Também o Bertrand Russell, que nasce no ano de 1872 e falece no ano de 1970. Esse, por sua vez, um britânico. Esses pensadores vão desenvolver a filosofia analítica da linguagem. Esses pensadores, eles aprofundaram os estudos sobre as relações entre a lógica e a linguagem. Gente, se você está gostando, deixa o teu comentário aí no nosso vídeo. Se inscreve no canal, vai. Bem, prosseguir, tá? Apesar de toda a ênfase dada, seja a Aristóteles e a Crisipo de Solos, na Antiguidade, ou no século XIX, como eu falei ainda há pouco, esses novos pensadores que trabalharam a lógica matemática, a filosofia analítica da linguagem, e ao próprio surgimento da lógica matemática, também a Kant ter dito certa vez que a lógica surgiu pronta e acabada com Aristóteles. Apesar de tudo isso, a verdade é bem outra. Sabe,
autores anteriores a Aristóteles já trabalhavam questões lógicas. Aristóteles, ele organizou, ele sistematizou a lógica como um conjunto coeso, um campo do saber. Ele não criou a lógica do nada. E a lógica, por sua vez, ela não parou de se desenvolver durante toda a Antiguidade, a Idade Média e também a Idade Moderna. E hoje, na nossa atualidade, a lógica seguiu por diversos caminhos o seu desenvolvimento. A lógica está presente desde a computação até a psicologia. A lógica, ela tem um campo próprio, independente de estudo, tá? E está presente nos cursos de filosofia, como também nos cursos de matemática. A origem do termo lógica, tá? Ela provém tanto do grego, tanto do latim. E seria logos. Logos, por sua vez, pode ser traduzido como razão, como fala, como argumentação racional. Então, a origem do termo lógica vem de logos, tá? Que tem este significado. Tá? Razão, fala, argumentação racional. Aristóteles, no século IV a.C., ele não usava este termo. Ele chamava de analíticos. E foi Andrônico de Rhodes, isso já no século I a.C., quem organizou os escritos de Aristóteles para sua publicação. E quando ele fez isso, ele pegou todos os escritos de lógica e os colocou juntos no Órganon, que é o Tratado sobre os Temas de Lógica. E o Órganon é formado por vários livros. Nós temos, tá, em termos de nomes, são 6, tá? 6 livros. As categorias, nós temos da interpretação, analíticos anteriores, também conhecidos por primeiros analíticos, analíticos posteriores, também conhecidos por segundos analíticos, tópicos e refutações sofísticas, também conhecido por elencos sofísticos. A lógica é um ramo de saber vinculado tanto à filosofia como também à matemática. Ela há de estudar as leis, os modos e formas do conhecimento. Trata-se de uma ciência formal, tá? Desprovida de conteúdo próprio. A lógica, ela estuda as formas validadas de inferência, os métodos e os princípios necessários para poder separar o raciocínio correto do raciocínio incorreto. A lógica é uma área da filosofia que tem como objeto de estudo a estrutura formal, dos enunciados ou proposições e suas regras, de modo a estabelecer o modo correto de pensar e de raciocinar. A lógica, ela se ocupa das proposições visando separar argumentos válidos de argumentos inválidos. Proporciona o entendimento do que é e como se estrutura uma falácia. Calma que eu já vou explicar o que é uma falácia. A lógica permite reconhecer um argumento bom de outro ruim, tá? Evitando o cometimento de erros de raciocínio. A lógica nos ajuda a pensar de modo correto e a não sermos iludidos por falsos argumentos aparentemente racionais. Esses falsos argumentos aparentemente racionais, que nos provocam uma ilusão de serem argumentos racionais, mas não são, é uma falácia. Entendeu? Se você estuda a lógica, você não é iludido por uma falácia. Se uma pessoa quiser, um orador quiser te convencer de algo falso por argumentos aparentemente
convincentes, aparentemente verdadeiros, você consegue perceber o erro, a falha. Aonde que aquele argumento tem a aparência de ser um argumento racional, mas não é. É uma falácia. Na lógica clássica, temos 3 princípios básicos que a norteiam. O princípio de identidade, A é igual a A, ou seja, o Pedro é o Pedro. O Pedro não é a Cristina, não é o Manuel. A é igual a A. O princípio da não contradição, tá? Que é A e não A. Veja, eu não tenho como, vamos pegar A, tá? Eu não tenho como A ser ao mesmo tempo A e ao mesmo tempo não A. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Se ele é 2 coisas simultaneamente, é contraditório. Então, o princípio da não contradição. Eu não posso afirmar coisas discrepantes simultaneamente para o mesmo sujeito. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Ao mesmo tempo, não pode. Ao mesmo tempo, o Manuel não pode ser a Cristina. Ou ele é a Cristina ou ele é o Manuel. Ele pode até fazer uma cirurgia e mudar o sexo. Aí o Manuel vira a Cristina, mas ao mesmo tempo ele não pode ser as 2 coisas. E temos também o princípio do terceiro excluído, no qual, tendo A, tá, ou eu afirmo ou eu nego um determinado predicado para este A. Tá? Eu não posso ter uma terceira opção. Ou algo é alguma coisa ou é o seu oposto. Veja, eu tenho um sujeito e um predicado. O sujeito é o carro. O carro é vermelho, o carro é azul, o carro é bonito, o carro é pequeno, o carro é grande. Tá? Então eu tenho o sujeito e o predicado. Então, no caso, veja, ou eu afirmo, tá? Ou eu nego um determinado predicado. Ou eu afirmo que o carro é azul, ou eu nego que o carro é azul. O que eu não posso, tá, é ter uma terceira opção. Tá? Ou é uma coisa, ou é outra. Tá? Então, não há essa terceira opção, é o terceiro excluído. Ou eu afirmo, ou eu nego um predicado para o sujeito. A lógica formal e proposicional, ou lógica simbólica, tá? Ela vai trabalhar com proposições ou enunciados, que são conceitos muito bem definidos. Nesta lógica, a importância se encontra não para o que é dito, tá? E sim para a forma como tal coisa é enunciada. As proposições são representadas por letras. Exemplo, letra P, Q, R. Tá? Então, em vez de eu dizer, tá, o carro é bonito, em vez de eu usar a língua portuguesa para construir uma palavra, eu vou utilizar letras, tá? P, Q, R. E, por sua vez, essas proposições representadas por letras, elas têm as suas relações representadas por meio de operadores lógicos. Veja, eu posso falar em 5 operadores lógicos. A negação, a conjunção, a disjunção, o condicional e o bicondicional. Condicional ou implicação, tá, gente? Então, eu posso negar, tá? Não P, eu posso fazer uma conjunção, que é o E, tá? P, E, Q, tá? Ou seja, eu preciso tanto do P, tanto do Q, dos dois simultaneamente. Eu posso ter uma disjunção, P ou Q, tá? Ou um ou o outro, tá? Eu posso afirmar na negação, C não P, tá? Então Q, tá? São formas de trabalhar. Dá uma olhada no vídeo que nós temos sobre o Crisipo de Solos e a lógica dos estoicos, que eu explico um a um, tá? Essas relações por meio de operadores lógicos. Não vou fazer de novo aqui porque vai ficar muito longo. Tem um vídeo inteiro sobre isso. Dá uma olhadinha, por favor. A lógica permite estudar a linguagem que usamos para nos expressar e raciocinar. Né?
a lógica, ela atua, tá, para evitar erros em busca da verdade, tá, por meio do uso de determinados princípios. A linguagem é uma construção lógica. E quando eu falo que a linguagem é uma construção lógica, eu me refiro a toda e qualquer linguagem, ou seja a linguagem aqui falada, a linguagem escrita, a linguagem matemática, a linguagem computacional ou outra. Né? O ensino e a aprendizagem, sabe, o nosso sistema escolar, tá? E também o dia a dia das pessoas, o seu dia a dia cotidiano, em casa, na família, no trabalho, tá? Nisso tudo, a lógica se faz constantemente presente. Você não tem como viver sem lógica. É importante na elaboração do raciocínio e da mais correta forma de pensar. A sua importância, a importância da lógica, ela se faz presente em diversas disciplinas. Como, por exemplo, vamos pensar no sistema de ensino, não? Tá? Na matemática, na literatura e também na leitura. Você lê e você consegue compreender aquilo que você está lendo. E quando você vai escrever, tá? É importante você ter lógica, senão ninguém vai entender o que você quis dizer com aquilo que você escreveu. Quando você fala também, tá? E muitas outras mais. A ausência de uma noção aprofundada sobre lógica, ela há de proporcionar e ser responsável, tá? Por dificuldades enfrentadas na compreensão dos conteúdos estudados no ambiente escolar, tá? E também em relação à resolução de problemas no ambiente de ensino e na vida do dia a dia, na nossa vida cotidiana. A lógica não é somente uma disciplina ou um campo de estudo nos cursos de filosofia e matemática. Não, não é somente isso, gente. Tem isso na mente. Ela possui uma relação com o saber pensar bem, tá? E ajuda a interpretar, investigar e comparar ideias. E a partir dessa interpretação, investigação, tá, de ideias, a lógica nos permite buscar possíveis soluções para um dado problema que você esteja enfrentando na sua vida. Tá? A lógica, ela busca saber a melhor forma de comunicar com outros o que se propõe. Sim, porque veja, não basta você ter algo para você, você tem que saber se comunicar. Primeiro você tem que saber se comunicar com você mesmo e depois com outras pessoas à sua volta. E a lógica nos permite, nos proporciona uma melhor comunicação e interação com outras pessoas, para que essas outras pessoas entendam exatamente aquilo que você está pensando, aquilo que você está raciocinando. Gente, eu procurei fazer uma introdução à lógica, há outros vídeos na playlist Lógica, dá uma olhada num a num, tá bom? E deixa o teu comentário aí no vídeo. Olha, muito obrigado pela presença mesmo, até mais, valeu!